Vamos lá, vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora pelo YouTube. Sejam todas muito bem-vindas. Muito bem-vindos também. Tem muitas pessoas que participam depois. Vou colocar aqui. Vamos lá, consegui colocar aqui, maravilha, ótimo, já está aqui gravando. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem mexido com a cabeça de muitas pessoas e eu vou revelar aqui as mentiras que contam para nós e que nós levamos para a nossa vida achando que aquilo é uma verdade absoluta. Então me escrevem aqui se vocês estão me ouvindo bem, se o sinal está nítido, como está, só para eu entender aqui e melhorar aqui o que se requer. Então sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindas. Eu vou falar aqui de uma maneira tanto para mulheres como para homens, porque eu tenho recebido muitos feedbacks que o meu conteúdo tem contribuído na vida de milhares de mulheres e na vida dos homens também. Afinal de contas, a maioria tem as suas companheiras e aquilo que eles aprendem, eles também compartilham com as suas esposas. Então hoje eu quero partilhar esse tema, falar sobre esse tema, depressão, prosperidade e fazendo as pazes com o dinheiro. Por muito tempo, há 15 anos eu comecei a minha jornada de atendimentos dentro desse processo de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, com terapias. E o que aconteceu? A maioria, mais de 90% das poderosas que procuram o meu trabalho está muito conectado ao quê? Elas vêm adoecidas fisicamente, com questões emocionais, só que buscando melhorar a sua vida financeira, buscando melhorar o seu nível de prosperidade. A primeira coisa que eu gosto até de trazer essa clareza. Quando a pessoa vem, o que é uma depressão? Quando nós falamos de depressão, Jane, o que é uma depressão? Depressão é aquela pessoa que ela deixou de viver o presente e ela está totalmente conectado às dores das experiências que ela vivenciou lá no passado. E o porquê que uma pessoa acaba tendo depressão? São conflitos biológicos que essa pessoa vivenciou, experiências que trouxe traumas para sua vida, experiências que pesaram e essa pessoa foi o que? Absorvendo e ela não deu conta de liberar aquela dor, de liberar aquele sofrimento, porque ela não tinha ferramentas. E muitas vezes ela não tinha nem consciência do que estava acontecendo na vida dela e com isso essa pessoa adoece porque tudo começa lá no nosso campo. O nosso emocional não está bem e aquilo vai acontecendo o quê? As nossas emoções se alojam na nossa carne. As nossas emoções se alojam nas nossas células. E o que isso tem a ver, Jane? O que isso tem a ver com a prosperidade? E o que isso tem a ver fazendo as pazes com o dinheiro? Então, essas poderosas buscam esses processos porque a grande maioria, elas deixaram de viver as suas vidas porque elas colocaram todo o poder naquilo que fizeram com ela. Ela não tinha consciência a respeito daquilo. Pessoas que trouxeram, que vivenciaram abusos lá na sua infância, ela não sabia como resolver aquilo e com isso ela abraçou aquela causa, ela colocou para dentro de si aquelas dores, aquilo se transformou, o que num trauma, aquilo só foi evoluindo dentro de si e tudo aquilo que nós não curamos do lado de dentro, aquilo vai reverberar ao longo da nossa vida. Aquilo que nós não curamos desde o princípio, a tendência daquilo é se repetir ao longo da nossa vida. E aí,
quando a gente começa a trazer a consciência de si, a trazer a consciência de que, uau, o que isso aconteceu, o que de fato aconteceu na minha vida me trouxe até aqui. Porque sim, nós não somos culpados de maneira alguma pelo que aconteceu lá na nossa vida, desde a nossa infância, ou até mesmo dores que nós trazemos dos nossos ascendentes, dos nossos responsáveis, que muitas vezes lá quando criança, nós identificamos que o quê? Nossos pais, vimos nossos pais ou responsáveis brigando por algo, vimos nossos pais responsáveis brigando por questões financeiras e aquilo acaba criando o quê? Uma memória. Essa memória se aloja nas nossas células, se alojam lá no nosso inconsciente. E, gente, quantos por cento nós vivemos lá no nosso inconsciente? 95%. Existem estudos recentes aí dentro da neurociência que prova que é ainda maior do que 95%. Então, o que acontece? Quando nós ignoramos aquilo, sabe aquela pessoa que diz, ah não, isso aconteceu no passado, deixa no passado? Não, eu vou ignorar aquela pessoa não me incomoda mais, aquela situação não me incomoda mais. Só que essa pessoa, você percebe, é nítido, ela está o tempo todo naquela defensiva. Será que aquilo que aconteceu no passado não me incomoda mais? Se aquilo que aconteceu no passado não me incomodava mais, essa pessoa não estaria tão preocupada em se justificar que aquilo não incomoda mais. Porque quando a gente trabalha com esses processos, quando nós adentramos nesse mundo da prosperidade, quando a gente fala prosperidade, não é apenas sobre dinheiro, prosperidade é o romper daquilo que nós vivenciamos para que a gente possa dar um novo sentido à nossa vida. Jane, como assim? Dá para você traduzir? Claro, vou traduzir para vocês e vou contribuir com vocês nesse processo. O que acontece? Quando a pessoa, vamos imaginar aqui, quando nós estamos com a nossa vida repleta de dores, traumas, sofrimentos, nós estamos sempre o quê? Sempre naquela defensiva. Sabe, já ouviu aquela pessoa dizer, não, comigo é 880, toma lá, dá cá. Isso só demonstra o quanto que essa pessoa ela não possui inteligência emocional, ela não possui esse lado desenvolvido para ela saber diferenciar. Nós, seres humanos, somos os únicos que diferem dos animais. Os animais, por exemplo, qual que é? Quando eles estão sob ameaça, ele está lá, sob ameaça, ele recebeu uma ameaça, o que ele vai fazer? Ou ele vai fugir ou ele vai atacar. Fugir ou atacar. Ele não tem aqueles estímulos, muito menos inteligência emocional, para quando ele receber algo que ameaça ali a vida dele, ele se perguntar, uau, o que se requer de mim aqui? Para que eu possa, de fato, sanar a respeito disso. E quando a gente vai desenvolvendo esse processo de inteligência emocional, vai trazendo a consciência para isso, a gente sai lá do passado. E a gente sai daquele patamar de dores, a gente sai daquele patamar de sofrimento, porque sim, poderosa, a dor é inevitável, mas o sofrimento, esse sim, eu posso escolher. Até quando que eu vou levar isso para minha vida? Até quando que isso vai continuar me dominando? Até quando que isso vai comandar a minha vida? Porque sim, nós temos escolhas em relação a isso. Então perceba, a consciência de uma pessoa que ela vive no passado, essas pessoas que estão em depressão, vivendo somente do passado, porque sim, pessoas que estão com a questão da depressão, não consegue viver o hoje, que dirá pensar e planejar sobre o amanhã, porque essa pessoa, ela para de desenvolver os hormônios do bem-estar, ela tem uma disfunção emocional tão grande
que os neurotransmissores dela não conseguem mais produzir esses hormônios. Por isso que essa pessoa diz, mas Jane, como é que eu vou fazer isso? Sendo que os meus hormônios estão totalmente descontrolados, eu preciso tomar remédio para isso, eu preciso... O que se requer de nós, quando a gente está com esse descompasso, é trazer a consciência. Hoje, nós estamos em um mundo tão imediatista que, inclusive, se você ainda não me acompanha, já começa me acompanhando por aqui, que lá no final eu vou fazer um exercício muito prático com vocês, para que vocês já começam a aplicar isso na vida de vocês e vai entender que vocês não precisam ficar se enchendo daqueles produtos que eu falo remédios, aquilo que remedeia e que não soluciona os seus problemas, para você ativar a sua farmácia interna natural. Todos nós temos a nossa farmácia interna natural e é isso que eu vou fazer com vocês. Lá no final, vou trazer um exercício muito prático e muito poderoso que já vai contribuir na vida de vocês para que vocês possam ativar essa farmácia interna, para que vocês já possam adentrar nesse processo de prosperidade e que vocês possam também fazer as pazes com o dinheiro. Combinado? Então, se vocês estão já me acompanhando por aqui, ótimo, já coloca aí, eu estou consciente a respeito disso, eu tomo a consciência a respeito disso e eu escolho transformar a minha vida diante da situação que está. E olha só, poderosas e poderosos, essa live aqui, esse conteúdo é algo que eu preparo com vocês, preparo para vocês, para que vocês não deixem apenas aqui. Pega aí esse caminho, esse aviãozinho, compartilha na vida de outras pessoas, pelo menos 3 pessoas, fala, olha, vem aqui ver o que essa pessoa está falando sobre processo, sobre depressão, sobre prosperidade e sobre também fazendo as pazes com o dinheiro. Então, eu cresci na minha vida achando que o dinheiro era meu inimigo, eu cresci na minha vida achando que prosperidade era só relacionada ao dinheiro. Eu cresci achando que pessoas em depressão, elas precisavam o tempo todo estar sobre aquele efeito, sabe aquele efeito anestesiado? Porque eu achava que aquilo era normal. E quando a gente toma a consciência a respeito disso, que eu não estava satisfeita com a vida que eu estava levando, que sim, eu também vivia um tipo de burnout, um tipo de depressão e que eu não tinha consciência, eu achava que aquela vida era normal, só trabalhar, acordar, funcionar, trabalhar, dormir, acordar, era tipo um robozinho. E quando a gente traz essa consciência, a gente começa a nos conectar com a nossa verdadeira essência de ser. A gente sai daquele julgamento do mundo externo sobre a nossa vida, que o mundo deseja controlar a nossa vida e que muitas vezes a gente não sabe, ok, agora eu vou fazer algo para o meu bem, eu vou fazer algo para agradar os outros, eu vou fazer algo para agradar a empresa, eu vou fazer algo, uau, o que se requer aqui? Então, a primeira coisa poderosa, não é à toa que mais de 70% da população estão com algum tipo de disfunção emocional. Inclusive, nunca se teve tantas pessoas afastadas no mercado de trabalho. O que isso tem a ver com a depressão? O que isso tem a ver com a prosperidade? Jane, o que isso tem a ver fazendo as pazes com o dinheiro? Tem a ver que uma pessoa que não está com as suas emoções ali harmonizadas, uma pessoa que não tem consciência diante da vida que está levando, essa pessoa, ela não vai prosperar na sua vida, porque ela está sempre presa por falta de consciência naquele mundo vítima, porque toda pessoa que está em depressão, ela está no estado de vítima. Jane, é muito forte o que você está falando, está no estado de vítima? Sim, ela está no estado de vítima porque ela ainda não tem consciência. Ela está no estado de vítima culpando. Vou dizer um exemplo no caso de abuso, né? Porque nós temos vários tipos de abuso, abuso físico, abuso emocional, né? Abuso sexual, abuso financeiro, muitos tipos de abuso.
E aí o que essa pessoa ela vive? A pessoa que foi abusada de alguma maneira, que a partir disso ela entrou em um processo de depressão, que ela não deu conta de absorver tudo aquilo que ela vivenciou, e ela também não buscou ajuda qualificada e adequada. Ela foi lá, simplesmente foi lá e começou a tomar remédios. Só que nós, seres humanos, nós não funcionamos por fatias, por pedacinho. Nós precisamos estar conectados o que? O nosso corpo com a nossa mente, com as nossas emoções. Por quê? O nosso corpo é como se fosse o nosso computador. Imagina assim, eu vou dar o exemplo de um computador. Eu que venho dessa área de tecnologia, trabalhei muitos anos, não somente dentro da área de tecnologia, com grandes empresas no Brasil, fora do Brasil, como também professora universitária dentro das disciplinas de tecnologia da informação ou sistemas de informações. Então, eu vou dar esse exemplo para vocês que eu acho que é bem didático e que já vai contribuir aí para vocês. Então, imagine o nosso corpo como um computador. Quando nós sofremos algum tipo de dor, trauma no decorrer da nossa vida, aquilo ficou armazenado ali no nosso computador. Nós temos toda aquela parte do computador físico. Só que o que acontece? Para que eu possa eliminar essas dores nessa parte física desse computador, eu preciso instalar alguns sistemas nesse computador para solucionar esse problema. E o que é a nossa? Então imagine a nossa parte emocional como se fosse softwares, programas que a gente acaba instalando nesse computador para que ele possa funcionar corretamente. Tem um outro exemplo também, imagine como se fosse um antivírus. Você tem aí o seu computador e ele é como se fosse um antivírus. A pessoa que sofreu algum dano, ela não conseguiu sair daquela situação porque invasores, ela estava completamente indefesa. Invasores invadiram o seu computador e ela não consegue sair. Aí o que acontece? Esses invasores estão o tempo todo fazendo com que essa pessoa continue sofrendo, fazendo com que essa pessoa continue voltado lá no passado, fazendo com que essa pessoa não cresça, fazendo com que essa pessoa, cada vez que passa, ela cava ainda mais buracos. Então, poderosa, se você vive, poderoso, se você vive nesse estado, chegou o momento de vocês aplicarem a teclinha, apertarem a teclinha, chega, a minha vida vai ser diferente a partir de agora. Ok, mas Jane, como que eu posso mudar tudo isso? Como é que eu já posso trazer consciência disso? Porque para mim é a coisa mais normal. Estou em depressão, eu vou lá no psiquiatra, eu vou lá, ele já me dá lá um sossega-leão, ou senão eu vou no médico, já me dá um sossega-leão e eu fico de boa. Eu nem penso mais na vida, não. Esse é o problema. Esse é o problema das pessoas que não conseguem superar aquilo que aconteceu na vida dela, e é mais fácil anestesiar do que trazer a consciência. Então, você viveu numa mentira tão profunda de que é normal as pessoas estarem em depressão, é normal as pessoas vincularem prosperidade ao dinheiro, que as pessoas não prosperam porque sim, é problema, né, da política, é problema da crise, é problema disso, é problema do sol, é problema da seca, é problema de muitas chuvas, tudo é problema. E aí a gente vive naquele estado do quê? De vítima. Então, toda pessoa depressiva, ela é vítima. Ela culpa o abusador, ela culpa o sistema, ela culpa tudo. Porque ela ainda não trouxe a consciência para si. A consciência é o primeiro passo para que ela possa modificar esse estado. E depois de ter a consciência, uau, eu não tive culpa de tudo isso que aconteceu na minha vida, mas eu sou a única responsável por sair desse estado. E aí quando a gente fala, uau, eu sou a responsável, existe até a frase de uma ativista, ela disse, eu poderia ter libertado mais 1000 escravos.
se essas pessoas tivessem consciência de que elas eram escravas. Ou seja, é muito mais fácil eu estar trabalhando de maneira que eu consiga manipular aqui o todo, do que trazer a consciência para essas pessoas de que sim, a gente não precisa fazer parte dessa matrix, que para eu mudar a minha vida, eu preciso me intoxicar de remédios. Para eu prosperar na minha vida, eu tenho apenas que focar na questão do dinheiro. Quem disse isso, poderosa? Como é que pode melhorar ainda mais a gente trazendo essa consciência? Mas nós podemos sim trazer toda essa parte da consciência, a gente se conectar com aquilo que trouxe nós até aqui, começar a mudar o nosso estilo de vida. E aí fala, gente, mas Jane, para mudar o nosso estilo de vida tem que acontecer algo grandioso. Poderosa, quando você começa todos os dias introduzir alguma coisinha diferente na vida de vocês, aprendendo algo. Por quê? O que tem a ver isso com todos esses processos? O nosso cérebro, ele não sabe processar aquilo que é verdadeiro daquilo que é falso, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é falso. No entanto, as palavras têm um imenso poder. Porque quando nós falamos determinados tipos de palavras, é como se fosse comando para o nosso cérebro. Por exemplo, vou dizer, nossa, Jane, você tá muito depressiva, hoje você tá muito feia. E a Jane responde, nossa, eu tô mesmo, né? Tô depressiva, eu tô muito feia, realmente eu tô. Aí o cérebro processou o quê? Ok, tá depressiva, tá feia? Então, ok, então, vamos lá. O que eu vou mandar sobre depressão e tá feia? Então, é mais disso que eu vou mandar. Porque as nossas palavras têm um imenso poder de dar vida ou de nos colocar na morte. Ou seja, já não é de hoje que já se dizia. Você pode falar algo que você pode dar vida para alguém, como você pode também colocar algo que você pode levar a pessoa à morte. Ou seja, quando a gente fala do efeito placebo e o efeito nocebo, né? O que é esse efeito placebo voltado para toda essa parte da luz, voltado para toda essa parte da prosperidade, né? Ajudando essa pessoa a sair daquele mundo de depressão. É você começar a dizer algo, você falar algo, não somente para o outro, mas você falar algo para si mesmo. Uau, tudo que aconteceu na minha vida foi para um bem maior, e tudo que aconteceu na minha vida não define quem eu sou. Portanto, eu posso escolher a partir de hoje introduzir, começar a fazer algo diferente todos os dias. Se eu não conseguir correr, eu vou andar. Se eu não conseguir andar, eu vou apenas me movimentar, me alongar, mas alguma coisa eu vou fazer. Porque, poderosa, nós temos nós temos neurônios em vários lugares. Nós temos neurônios na nossa cabeça, nós temos neurônios no nosso coração e nós temos neurônios no nosso intestino. Então isso vai ser um momento para a gente falar sobre várias outras coisas. Por quê? Quando nós colocamos esses comandos para o nosso cérebro e eu começo a trazer esse processo da depressão, né? E você já começa a colocar comandos para você. O que se requer de mim hoje para eu perceber, ser e receber todos os presentes que aconteceram na minha vida, embrulhado em pacotes muito diferentes e que vai mudar e que vai transformar a minha vida a partir de então. O que se requer de mim hoje já são comandos que você pode começar a se perguntar o que se requer de mim hoje para que eu possa mudar completamente a minha realidade de saúde, a minha realidade de prosperidade e a minha realidade financeira. Então você percebe que quando você começa a mudar toda a sua estrutura, porque o nosso cérebro ele é químico, e ele é totalmente químico, e quando eu vou colocando esses comandos, quando eu vou fazendo perguntas direcionadas e intencionadas para que eu possa buscar a solução,
ao invés daquele papel de vítima, ficar se perguntando por que isso só acontece comigo, você vai perguntar: o que se requer de mim hoje com o que aconteceu comigo para que eu possa mudar totalmente a minha realidade? Porque, poderosa, as nossas maiores dores, elas estão conectadas ao nosso propósito. Então, e já para a gente ir finalizando já esse momento, trazendo toda essa consciência para vocês, como eu prometi lá no início, trazer essa consciência a respeito do que vocês já podem começar a fazer. Então, além de vocês aprenderem, ouvirem o que está aqui, é experienciar. Quando a gente fala colocar esses comandos no nosso cérebro, vocês vão fazer essas perguntas de manhã, por exemplo, de manhã, logo ao acordar, vocês vão agradecer por mais um dia e por ter acordado mais um dia na vida de vocês. Agradeça antecipadamente pela vida de vocês. Antes de colocar o pé no chão, já agradeça. Eu sou imensamente grata e feliz por mais um dia, pela oportunidade e pelo presente da vida. Isso é o primeiro passo. Depois, vá lá. A hora que você vai escovar os seus dentes, vai lá, já começa olhando para o espelho, fazendo um elogio para você. Coloca o seu nome. Eu vou colocar aqui, vou fazer um exemplo como se fosse o meu nome. Jane, amada e abençoada. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, gratidão, gratidão, gratidão. Faça isso por 2 minutos, pelo menos. Se coloca numa postura ereta, inclusive se você quiser fazer, eu tenho até um exercício aqui da Amy Cuddy, é uma psicóloga, professora da Universidade de Harvard, que ela desenvolveu uma técnica que eu ensino para as minhas poderosas também, a técnica da Mulher Maravilha, acabou ficando conhecida como a técnica da Mulher Maravilha. Você vai se posicionar na frente lá do espelho. Você não precisa falar em voz alta, porque às vezes vai ter pessoas dormindo ali, mas você pode ir lá no seu espelho. Primeira coisa, antes de colocar os seus pezinhos no chão, já agradeça. E quando você for lá para o banheiro, você vai fazer essa afirmação. Vai dizer o seu nome, Jane, amada e abençoada. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, gratidão, gratidão, gratidão. Repetindo isso por pelo menos 2 minutos. Poderosa, você vai estar ativando o seu amor próprio. Você vai estar ativando toda a parte bioquímica do seu cérebro para aquilo de fato que é o melhor para você. E aí você pode depois me perguntar: mas Jane, eu não acredito nisso, eu não... Poderosa, você vai estar praticando a neurosomática positiva. O nosso cérebro, nós temos um processamento diário de pensamentos de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E dentro desses pensamentos, de 80 a 90% deles são negativos. Só que o que acontece? Quando você ativa essa prática diariamente, nos primeiros dias você pode olhar no espelho, à medida que você vai estar falando isso, que você vai estar gesticulando, que você vai estar ali naquela postura, você pode até rir de você. Por quê? Porque existe aquela vozinha dizendo: não acredito nisso, isso não vai acontecer, mas à medida que você vai repetindo, você vai jogando esse comando para o teu cérebro. Lembra que eu expliquei? O nosso cérebro, ele é todo bioquímico. Você está trabalhando isso, você está colocando intencionalmente essas palavras, você está criando uma nova bioquímica no seu cérebro, você está criando novos caminhos ali. E à medida que você vai repetindo isso, você vai estar instaurando essas novas memórias de maneira positiva para você mesma. E isso vai te fortalecendo dia após dia. Vai chegar um momento que você vai falar: uau, o que aconteceu na minha vida? Porque, poderosa, esse exercício, além de trazer todo esse processo dessa ativação, dessa poderosa que já existe, desse poderoso que já existe aí dentro de você, você vai ativar os hormônios do bem-estar. Você vai ativar os hormônios
relacionados ao processo da gratidão, que isso é coisa para outra aula, que vocês vão ficar de queixo caído, porque sim, a gratidão, ela muda e transforma a nossa vida de dentro para fora. E esse processo de repetição, você vai estar ativando o que nós chamamos de neuroplasticidade. Não é falar, mas Jane, lá vem a Jane falando sobre o repeteco. Não, nós criamos algo intencionalmente e nós fortalecemos isso intencionalmente até o nosso cérebro. Ele entendeu algo, isso realmente é algo poderoso. Então tá, então eu vou estar afirmando isso e ele vai estar repetindo isso e ele vai estar respondendo aos comandos. Então, poderosa, isso é neurociência, isso é neuroplasticidade, isso é nos conectar ao nosso campo. Quando a gente fala da metafísica, a gente está alinhando o nosso corpo, a nossa mente, à fonte criadora. Percebe que quando a gente está nesse alinhamento do nosso corpo, alinhando isso à fonte criadora, nós estamos acessando a fonte do infinito, nós como um ser infinito de tudo que é. Então, poderosa, todos os dias, faça isso, a primeira coisa, antes de sair da cama, agradeça. Faça esse exercício, né, da Mulher Maravilha por pelo menos 2,5 minutos na frente do espelho. Depois procura tomar um copo de água natural, que você vai tomar a sua água. Você também já vai agradecendo, gratidão água, gratidão copo, gratidão boca. Você pode estar fazendo todo esse processo. E se você deseja ainda fazer mais, para você que trabalha de home office, no que você vai entrar no teu escritório, pegando o seu computador, você também vai agradecer. Agradeço, gratidão por um dia abençoado, por mais um dia produtivo, sabe? Então coloca essas práticas simples no seu dia, porque poderosa, é muito forte quando você começa a viver uma nova experiência dia após dia. Consequentemente, você vai começar a coletar os resultados dia após dia. E o seu nível de prosperidade, o que acontece? O que é a prosperidade verdadeira, Jane? Prosperar é o romper da semente, o romper daquelas dores e dando um novo sentido. O que aconteceu lá no passado me trouxe até aqui. E com essa nova consciência vai me levar em outros patamares. Com isso, quando se fala fazendo as pazes com o dinheiro, você vai começar a entender que o dinheiro nada mais é do que uma energia de troca. E se eu estou cada dia melhor em toda a minha parte do meu campo físico e emocional, consequentemente, eu também estou trazendo novas consciências relacionadas ao dinheiro. E aí, ao invés de eu condenar também, saindo daquele estado de vítima, que tudo dá errado para mim, que tudo, mas eu começo a adentrar naquela nova frequência, naquela nova vibração. O meu corpo já está respondendo isso, consequentemente, eu estou fazendo as pazes com o dinheiro, eu começo a trazer a consciência de tudo isso, que o dinheiro é uma bênção na minha vida. E quanto mais energia se coloca voltado para isso, eu vou abençoar a vida de pessoas ricas, eu vou abençoar a vida de pessoas que já galgaram um determinado caminho. E quando a gente está trabalhando tudo isso, inclusive é o que eu faço no meu programa do Trilha da Prosperidade. O que a gente fala? Trilha neural. Cria-se essa nova trilha no nosso cérebro, fortalece essa trilha no nosso cérebro. E aí, poderosa, não tem quem nos segure, porque todos os dias vai acontecer eventos. Tem poderosas que encontram dinheiro, sabe, daquela bolsa que cada vez que ela sai, ela pega uma bolsa diferente, aquele dinheiro ficou lá. De repente tem outras poderosas que ela adentram nesse processo dessa harmonização. Quando se fala harmonização, ela trabalhou o seu tripé físico, emocional, espiritual, e ela se conectou com essa nova realidade financeira dela. Ela se conectou com essa nova realidade que ela escolhe para a vida dela através dessa consciência. E aí o que acontece? Ela começa a prosperar infinitamente, crescer infinitamente. Ela se torna uma poderosa imparável, porque ela passou a se amar, ela passou a se reconhecer de fato como uma filha
de um ser maior, um criador de tudo que é. Ela passou o quê? Outra coisa poderosa, a se movimentar também. Todos os dias, como eu disse, se não pode correr, caminhe, se não pode caminhar, se movimente, faça algo, porque o nosso corpo, ele acaba absorvendo energias estagnadas e tudo é energia. E quando a gente começa a trabalhar essa consciência, começa a trabalhar todos esses processos, começa a estimular, começa a fazer uma validação de nós mesmos, Jane, né, do processo lá do exercício do espelho, a técnica da Mulher Maravilha, você vai estimulando tudo isso e você vai o quê? Nesse movimentar. Você vai criando os hormônios do bem-estar, você vai endorfinando o seu corpo, você vai a cada dia avançando um pouco mais. Então, poderosa, não tem quem vai segurar uma pessoa que está totalmente comprometida em investir na pessoa mais importante da sua vida, que é em você mesmo. Então, quando você começa nesses processos, não tem, por quê? O seu cérebro ele já está respondendo, e poderosa, quantos por cento do nosso corpo é água? Quantos por cento do nosso cérebro é água? E quando você vai nesse processo dessa sua hidratação, dessa sua nova comunicação, o que você está fazendo aí com o seu corpo? Você está purificando o seu corpo, você está higienizando o seu corpo, você está se harmonizando. Porque o que acontece? Muitas pessoas que adoecem não conseguem prosperar e tem muita raiva de pessoas que estão nesse galgar da vida, nesse nível de prosperidade. Ela de fato entendeu e ela fez as pazes com o dinheiro, porque ela entendeu que o dinheiro é uma bênção na vida dessas pessoas, porque é um reflexo, é um resultado do trabalho dela, é um resultado daquilo que ela faz, é o resultado da cura que ela teve interna relacionado às suas dores. E aí, consequentemente, a vida dela vai ir para outros patamares. Por quê, poderosa? 70% do nosso corpo é água. 90% do nosso cérebro é água. É como uma gelatina que ela está ali. E tudo aquilo que a gente coloca de maneira intencional, com consciência, de maneira neuroconsciente, a nossa mente, o nosso cérebro, ele vai responder a esses comandos. Então, por exemplo, existe até um cientista chamado Dr. Masaru Emoto. Ele fez o experimento da água. Então, por 30 dias, ele fez ali aquele experimento da água. Ele colocou 3 potes lá no congelador. O primeiro pote, o que ele fez nesse pote? Ele falou palavras de amor, palavras positivas, palavras de validação, palavras que conectam essa pessoa ao que ela tem de mais poderoso, ao amor de si, ao reconhecimento de si, sabe? Palavras, todas palavras positivas. No segundo pote, ele simplesmente ignorou esse pote, como se esse pote não fosse visto, sabe? Esse pote não fosse visto. Era um pote completamente ignorado. E no terceiro pote, ele falou palavras muito negativas para esse pote de água. Então, olha só a diferença. No pote com palavras, com água, né? Ele colocou lá o pote. Potinho de água e falou palavras positivas. No outro pote de água, ele simplesmente ignorou. É como se fosse invisível aquele pote de água. E no terceiro, ele falou palavras muito negativas. Vocês têm noção o que aconteceu com esses potes de gelo que foram congelados? Aquele pote de gelo que foi congelado, que foi trabalhado ali, palavras positivas, ele se tornou um gelo cristalino. É lindo. Ele se tornou aquele gelo cristalino. E aquele outro pote que foi simplesmente ignorado, aquele pote que foi simplesmente ignorado, aquele gelo, ele ficou completamente sem cor, sem tonalidade, sem brilho, sem nada.
Ficou um gelo completamente, uma cor muito estranha. E aquele terceiro pote com água que foi trabalhado palavras muito negativas, o que aconteceu? Esse gelo se transformou como se fosse um lodo, uma cor escura, uma cor opaca, uma cor horrível daquele gelo. Então, ou seja, o que se foi provado? Se no gelo, que ali água, aquilo aconteceu, imagina o que acontece no nosso corpo, que o nosso corpo é 70% água e o nosso cérebro é 90% água. Então, o quanto de consciência que nós podemos perceber, ser e receber a maneira como nós nos tratamos, porque à medida que nós nos tratamos, é aquilo que vai prevalecer para o nosso futuro. Por quê? Quando nós trazemos essa consciência, porque o nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é verdadeiro, o que não é. Só que por ele ser totalmente bioquímico, os comandos que nós damos para ele, ele vai responder. Por exemplo, cérebro, você é horrível, você é feio, você é burro, você é incapaz, você não conhece. O cérebro vai responder o quê? Ok. Então, maravilha, ok. Então, você está me dizendo isso, tarará, tarará, pá, pá, pá. Eu vou criar aqui uma bioquímica e eu vou encaminhar aqui o resultado disso para algum órgão do seu corpo. Ou seja, poderosas e poderosos, né? Nós temos 80 órgãos no nosso corpo. E quando essa parte do nosso cérebro, ele não entende, e a gente não tem consciência disso, só que nós estamos colocando comandos errados, ele também vai responder aquele comando, porque ele não sabe diferenciar. Por exemplo, quando se fala sobre o poder da alegria, o poder do riso das nossas vidas, quando a gente fala o poder de tudo isso, nós criamos hormônios do bem-estar. Por quê? Porque nós estamos saindo daquele mundo do julgamento e adentrando ao quê? Ao processo de fortalecimento. A gente vence aquela coisa do julgamento e a gente trabalha isso como uma criança. Então, aí a gente percebe, vocês têm noção o que acontece com uma pessoa? Quem é que não gosta de estar do lado de uma criança? Uma criança risonha, que ela ri milhares de vezes ali por dia. Uma criança risonha, uma criança com aquela simplicidade, com aquele lado genuíno dentro dela. Essa criança, ela está o tempo todo ali, na parte do riso, na parte da alegria, na parte da simplicidade. Não tem problema ali na vida dela, tudo é coisa boa. Você fala com a criança não tem resistência. Vamos fazer tal coisa. Uau, vamos! Aí agora, é agora que nós vamos fazer isso ou depois? Qual é a diferença de um adulto? Resistência em cima de resistência, porque foi um acumulado de dores, um acumulado de situação, um acumulado de experiência. E quando a gente começa a viver novas experiências, o que a gente começa a adentrar? Em novos resultados, em novas frequências, em novas e infinitas possibilidades na nossa vida. E aí, quando a pessoa tem a consciência de que ela está mudando a sua vida, para uma outra pessoa, estando do lado de pessoas negativas, você tem ideia do que acontece com a gente quando a gente não tem consciência e nem sabe lidar com pessoas completamente negativas? Você está 1 hora ou menos com uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só está o tempo todo reclamando, está o tempo todo falando só de dor, está o tempo todo só falando de outras pessoas. Se nós não sabemos como nos defender desse tipo de comportamento, aquilo gera uma bioquímica dentro de nós. E por 5 horas, o nosso corpo se encontra completamente contaminado de toda aquela negatividade que a gente recebeu. Então, olha só o poder que nos traz da gente ter essa consciência do quanto é que nós estamos conscientes, aplicando a questão, a parte da empatia, de entender que o problema é dessa pessoa e que a gente não precisa trazer isso para nós. O quanto que é importante a gente entender o processo da empatia, ouvir essa pessoa, mas não trazer para nós aquele fardo que não é nosso.
O que se requer da gente entender a importância de nós contribuirmos na vida de outras pessoas e ao mesmo tempo ajudar, contribuir quem quer ser ajudado, quem deseja receber e respeitar aquelas pessoas que não desejam, porque elas muitas vezes não querem ser ajudadas, elas só querem continuar contando historinhas da sua vida, do seu sofrimento, mas elas não escolhem mudar. Por quê? Tem pessoas que não têm consciência de que se elas mudarem, a sua vida vai ser completamente transformada. Se elas escolherem receber ajuda, elas vão ter uma vida completamente diferente. O que acontece é que essa pessoa, ela colocou na sua cabeça que ela é a dona da verdade, que ela sabe tudo, que ela não precisa de ajuda, mas que ela entendeu que aquele jeito, aquele estado de vítima, aquele coitadismo dela, ela vai ter pessoas do lado alimentando os seus vícios, alimentando o seu comportamento disfuncional, alimentando toda aquela parte, aquele comportamento que não leva a lugar nenhum, a não ser cavar mais buraco de problemas disfuncionais. Então, poderosa, o que se requer? Você começar hoje já a aplicar essas simples práticas que eu trouxe para vocês e aproveitando também, nós estamos aqui. Eu criei esse Trilha da Prosperidade Infinita, que é uma vivência, é mais do que um programa, é uma vivência de todos os dias. Você vai passar por processos que vai trazer consciência, que vai trazer esse passo dessa harmonização sua, que você vai de fato se harmonizar para você não ficar com aquela oscilação, sabe? Igual aquele exame do coração, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e você saindo daquele estado, saindo daquela dor, daquele sofrimento e trazendo ainda mais consciência para sua vida. Ou seja, a gente vai estar ativando vários processos. E apenas por alguns dias eu vou fiz algo que eu nunca fiz. Por quê? Porque como eu acredito que a maneira como eu contribuo para o mundo é a maneira como eu sou retribuído do mundo em relação a isso, cada dia mais eu escolho contribuir na vida de mais pessoas e muitas pessoas não tinham ainda a possibilidade de participar dos meus programas e eu escolhi, preparei, fazer algo e fiz algo que foi completamente desenhado para esse processo, para que cada pessoa pudesse adentrar nesse programa, trabalhando não somente a parte do fazendo as pazes com o dinheiro, mas os demais processos de harmonização. Foi com esse intuito que eu criei esse programa por um valor tão irrisório para caber no bolso de vocês. Então, se vocês desejam começar esse processo, já transformar a vida de vocês no campo físico, no campo emocional e no bolsinho de vocês também, aproveitem, acesse o meu link da bio e entra lá no Trilha da Prosperidade Infinita, porque o Trilha vai ativar esse processo de vocês, vai mudar esse estado de vocês do negativo para o positivo. A trilha vai contribuir com vocês trazendo consciência de cada dia sobre a vida que vocês estão levando para uma vida de fato, de saúde física, de prosperidade, incluindo a parte financeira. Então, poderosos, tem tantos processos lá dentro que vocês estarão fazendo, que se requer menos de 1 hora por dia, apenas lá, ouvindo os áudios e vivendo a experiência de cada dia. E eu não tenho dúvida, já transformou a vida de milhares de pessoas. E vocês também serão outras poderosas e poderosos que terão suas vidas transformadas por processos simples. Porque sim, quando nós falamos de mudar a nossa vida de maneira neuroconsciente, é muito simples. Em alguns momentos pode ser o quê? É desafiador adentrar na própria sombra, mas poderosa, você vai ter a consciência de que a nossa luz, ela vai brilhar ainda mais, não é apenas na claridade, mas ela vai se destacar ainda mais quando nós olhamos para a nossa sombra. E aí quando você começa a olhar
para sua sombra, você vai ver que a sua luz sempre esteve lá, só esperando você olhar para aquele lado, para que aquilo pudesse ativar aí em você. Então, poderosa, não deixe para amanhã o que vocês podem fazer hoje, porque o maior investimento que a gente pode fazer na nossa vida é em nós mesmos. Porque não vai funcionar, você pode comprar o melhor curso de investimento do mundo. Isso não vai te fazer mudar a sua vida financeira, porque todo o processo financeiro, ele começa com a nossa mudança de mentalidade. E quando você está com a sua mentalidade transformada, você transforma a sua mentalidade física, a sua consciência emocional e a sua consciência relacionada ao dinheiro, aí sim, você vai trabalhar os outros processos e as outras habilidades relacionadas a isso e você vai se conectar com pessoas que estão nessa mesma frequência para contribuir com você financeiramente, com negócios, com parte de network, que tudo vai contribuir para que você possa adentrar nesse processo. Por quê? Porque você mudou o seu estado emocional, porque você saiu daquele espaço vítima e hoje você se tornou uma heroína, um herói aprendiz da vida. E aí sim, você vai alavancar ainda mais a sua vida financeira, porque tudo começa na nossa mente. Então, poderosa e poderosos, se fizer sentido para vocês, acesse o link aí da minha bio. Por tempo determinado, poucos dias, está com um valor muito acessível. E vou dizer para você, se fosse eu de você, eu não perderia por nada. Porque quando você entrar lá, você vai falar, uau, Jane, o que se requer? Por que eu não vi isso antes? Sim, porque a minha missão é impactar a vida de milhares de pessoas. E tem muitas pessoas que requerem esse apoio. E se depender de mim, eu estou fazendo tudo que se requer para contribuir cada vez mais para mudar a realidade dessas pessoas. E vocês serão muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Trilha da Prosperidade Infinita. E que juntos vamos adentrar e criar uma nova realidade, porque sim, nós temos o poder para fazer tudo isso. Então, desejo aí para vocês, se fez sentido para vocês, deixa aí qual consciência, o que vocês aprenderam com essa live, que consciência é essa que trouxe aí para a vida de vocês, para que vocês possam tomar decisões, porque muda tudo a nossa vida, quem vive por condição ou quem vive por decisão. E quando a gente dá o primeiro passo, tudo muda a nossa vida, só que basta nós assumirmos o quê? O primeiro passo, que é fazer a escolha e tomar a decisão. Então, tome a decisão ainda hoje de acessar o link da bio, lá no primeiro link, fazer parte do Trilha da Prosperidade Infinita. Nos vemos lá, do outro lado da telinha. Beijo grande e até breve!